Ovelhinha de Jesus, boa noite, a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou muito feliz, porque hoje vamos começar aqui, o livro de Atos. Glória a Deus, até aqui, né, meus irmãos? O Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos ajudado. Que bênção, irmãos! Já lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora chegamos aqui, juntinhos, vamos dar as mãos. Chegamos em Atos, que bênção. Eu fico muito feliz quando recebo relatos de irmãos, de irmãs que estão me dizendo, olha, eu nunca consegui ler um livro da Bíblia direto. Eu nunca consegui ler 2 livros e agora eu estou conseguindo. Oh, glória! O meu coração se alegra e só confirma Deus dizendo para mim, minha filha, não é em vão, continua firme. Continua firme, oh glória! E grande, meus irmãos, é a caminhada. E temos que nos alimentar, temos que nos fortalecer, porque os dias difíceis vêm, não é? O vento vem e é necessário termos raiz, conhecer bem o Senhor, para que no dia difícil você saber a quem recorrer. Você não murmurar, não reclamar, mas dar glória a Deus. Obrigada. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Oh, glória, aleluia. E me conta como que você está. Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Não tem nada melhor do que passar os nossos dias na presença de Deus, do que estar com Ele, pensando nele, falando com Ele. Tá lavando louça? Converse com Ele. Tá varrendo casa? Converse com Ele. Tá dirigindo? Converse com Ele. Eu tô aqui no meu trabalho, irmãos, tem hora que eu paro e falo, Senhor, olha para isso, olha para aquilo. Senhor, muito obrigada. Converse com Ele. A palavra diz, orai sem cessar. Em todo tempo, dia e noite, ore, fale com Deus. Porque nos dias difíceis, é com Ele que nós temos que nos agarrar, não é? Então que nos dias bons possamos ter um bom relacionamento com Ele. E eu quero dizer que para você que chegou aqui agora, que você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique conosco. Não se esqueça de curte aqui, comente, compartilhe também. Porque quando você curte um vídeo, quando você comenta, a plataforma entende que o conteúdo não te ofendeu. Tanto aqui quanto lá no Instagram, tá, ovelhinha? Tem pessoas que ficam orando, recebem as orações, mas não curte os vídeos. Não vale. Tem que curtir, porque assim eu não sou bloqueada lá, porque tá difícil, irmãos. Misericórdia, hein? Antes de meditar, de começar a nossa meditação no livro de Atos, vamos fazer uma rápida recapitulação do que vimos até agora? Bom, nós meditamos já no livro de Mateus e nós vimos que um dos propósitos do livro de Mateus era provar que Jesus era o Messias, o Messias, o Rei eterno. Então Mateus, em todo o tempo do livro, ele prova a genealogia de Jesus, que o Messias não ia vir da raiz de Davi, lá de Abraão, Isaac e Jacó. Então Mateus começa o livro trazendo a linhagem de Jesus, apresentando ao povo, olha, ele era o Messias, ele é o Messias esperado. Olha aqui a genealogia dele, olha a história, filho de Maria, olha o que aconteceu. Depois a gente veio para Marcos. E qual o propósito de Marcos? Apresentar a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus. Marcos também vai contar dos milagres de Jesus, vai contar do que Jesus ensinou para o povo. Depois a gente chegou em Lucas. E aqui no livro de Lucas, qual o propósito? Apresentar um relato preciso da vida de Jesus como homem. O propósito do livro de Lucas era apresentar Jesus como sendo Deus, porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi, irmãos, 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele sentiu dor, sentiu medo, tristeza. Ele até chorou, não chorou? Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele tinha sentimento, 100% homem, 100% Deus. E aqui ele fala, o Salvador perfeito. Então Lucas quis mostrar que o nosso Deus aqui, ele era homem, era
Deus e o nosso Salvador. Depois nós viemos para o livro de João aqui. E no livro de João, o objetivo é comprovar que Jesus é Deus. E já começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em todo o tempo no livro de João, nós vamos ver João falando que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Oh, glória! Aleluia! João não quis deixar nenhum tipo de dúvida. Ele queria comprovar: olha, ele é sim o Salvador. Creia que ele é Deus. Creia que ele é o Senhor. Creia que ele é o Deus vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Aleluia! João quis falar aqui que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Tem que crer em Jesus. Tem que acreditar que ele é o único e suficiente Salvador. Tem que acreditar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aí sim nós temos a vida eterna. E agora o livro de Atos. Qual o propósito? Qual o objetivo do livro de Atos? Vamos ver. O objetivo, o propósito é fornecer um relato preciso do nascimento e do crescimento da igreja. Afinal, como que a igreja nasceu? Como que a igreja desenvolveu? Como que a igreja cresceu assim? Como que surgiu tudo isso? Né? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, né? Ó, nós já lemos e meditamos os 4 evangelhos. E nos evangelhos nós falamos que o que Jesus ensinou. Jesus estava aqui, Jesus estava presente, falou sobre a morte e ressurreição. Agora em Atos, nós vamos falar depois que Jesus foi embora. E aqui, como que ficou? E a igreja, como que surgiu? Vamos ver então? Se liga aí e que Deus possa. E o livro de Atos começa assim: tá, irmãos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, tá? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas que escreveu o livro de Atos. Lucas, ele era médico. Então, não era qualquer pessoa que não tinha conhecimento que estava escrevendo, tá? Lucas sabia o que estava falando. E aqui ele começa assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, irmãos, e falando do que respeita ao reino de Deus. Aqui ele está dizendo que Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. E não foi com poucas provas, não, foi com muitas e infalíveis provas. Aqui no judiciário, fora o juiz que ama isso, nós advogados, provas infalíveis. E assim foi quando Jesus ressuscitou, as provas foram infalíveis, irmãos. Sabe aquela prova maravilhosa que não tem erro? Assim foi quando Jesus ressuscitou. E ele continua dizendo que ele ficou 40 dias depois de vivo, se apresentando aos discípulos. 40 dias. Quantas pessoas não viram Jesus? Quantos milagres Jesus não operou, irmãos? Não foi pouca coisa não, tá? E ele falando do que? A respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Irmãos, percebam a fala de Jesus. Ele disse para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Aí ele falou, né?
porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ó glória, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ó glória, aleluia. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Aleluia! Oh, maravilha, glória a Deus, obrigada, Senhor. Ovelhinha de Jesus, nós somos cristãos, nós somos pentecostais e nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos nesta virtude do Espírito Santo, porque é uma promessa aqui, ó, ele dizendo: não saia de Jerusalém até que do alto, né, vocês sejam revestidos, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele continua: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. E essa virtude ainda está disponível. O Espírito Santo ainda quer batizar, ele ainda quer selar, ele ainda quer encher. Se você não é batizado com o Espírito Santo, ovelhinha, busque do Senhor, comece agora da glória. Quem sabe aqui nesse estudo de Atos, Jesus não batiza, o Espírito Santo não batiza. Quem sabe o Senhor não opera em nosso meio, né, ovelhinha? Vamos buscar o Senhor, leia Atos com este propósito. Você que não foi batizado ainda, você que não foi batizado com o Espírito Santo, clame, ore, busque, porque Ele quer batizar. E essa última palavra aqui, irmãos, eu acho linda, que quando Jesus estava falando isso, Ele começou a subir ao céu, sabe, irmãos? E os discípulos começaram a olhar, né, o nosso mestre indo embora, apaixonados. Imagina os discípulos olhando. Aí apareceu 2 varões, 2 anjos, e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Calma. Com os mesmos olhos que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Irmãos, é a nossa esperança. Que é a nossa esperança que ele vai voltar. Aqui, ó, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E assim Jesus foi recebido na glória e ele foi para lá preparar a nossa casa, preparar o nosso lar. Essa é a nossa esperança. Essa nossa esperança, esse nosso desejo não pode apagar. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Não está tudo bem aqui não, irmãos. O nosso lar não é aqui. A nossa pátria nos espera. Ele foi preparar um lugar. Oh, glória! Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar. Jesus, ele voltará. E a partir daqui, irmãos, com a subida de Jesus, começa o livro de Atos, com os discípulos sem a presença do Mestre querido. Pensa, meus irmãos, até aqui, Jesus fez tudo com eles. Eles não sabiam fazer nada, irmãos. Jesus fazia tudo, os milagres, as orações. Agora, os discípulos tinham que aprender a caminhar sozinhos. Só que Jesus já tinha dito: fique em Jerusalém, não sai daqui não.
que vai vir o Espírito Santo. Eu vou subir e quando o Espírito Santo descer, ele vai revestir vocês. Ele vai capacitar vocês. E eles obedeceram, ficaram quietinhos em Jerusalém. Aqui no versículo 14 diz assim, ó: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ali começou, irmãos, o surgimento da igreja, né? Todo mundo ali apertadinho orando. E a igreja começou em oração. O foco, o início, a base da igreja sempre tem que ser em oração. Imagina o medo deles agora sem o Messias, sem o mestre deles. Só restava orar, pedir socorro. Irmãos, os discípulos são seres humanos igual nós, assim. Sentiam medo, dúvida. Meu Deus, e agora? Foi embora, abandonou a gente, o que vai acontecer? Mas se juntaram ali todos juntos em oração. Aqui fala, né, irmãos? Perseveravam unanimemente, era perseverando, era constantemente ali todos juntos em oração. E assim, neste propósito de oração, de comunhão, a igreja começou a ganhar forma, a igreja começou a nascer ali, ó, a ser gerada na oração, né? Conversa com Deus, aleluia. E aqui, irmãos, vai falar na parte final já do capítulo 1 que Matias foi escolhido o apóstolo no lugar de Judas. Você lembra que Judas traiu Jesus e depois se suicidou. E como tinham 12 discípulos, agora ficaram só 11. Então Pedro orou lá, quer ver, ó? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Pedro disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia. Aqui Pedro estava dizendo que o Espírito Santo lá no Velho Testamento já havia dito sobre Judas na boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E logo após, irmãos, eles oraram, clamaram ao Senhor e escolheram Matias para estar no lugar de Judas. E é interessante a escolha deles, que aqui, ó, no 21 diz: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi recebido em cima, um deles se faça testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, e que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Veja como que Deus já começou a orientar os seus discípulos ali, irmãos. Eles não escolheram qualquer pessoa, não. O discípulo tinha que conhecer Jesus, tinha que ter visto Jesus, ter sido batizado, acompanhado o ministério, ter visto a morte e a ressurreição dele. O discípulo que foi escolhido aqui, o Matias, o apóstolo agora, né, tinha que ter testemunhado todos os fatos ali para poder testemunhar sobre Jesus. Eles pensaram: como que vamos falar de Jesus se a pessoa nunca viu, né, naquela época assim? Então escolheram Matias e o Senhor orientou. E da mesma forma que Matias foi levantado para falar do Senhor, hoje eu, você, nós também temos essa missão, tá, irmãos? De falar dele, de proclamar esse Messias. E assim começou, irmãos,
o nascimento e o surgimento da igreja. E amanhã vamos ver sobre a descida do Espírito Santo, o capítulo 2, e que Deus possa falar conosco. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, que você possa ter entendido, e vamos orar, hein? Para que Deus possa batizar com o Espírito Santo. Você crê que Ele pode? Eu creio. Fala aqui se você crê, em nome de Jesus. Beijo e a paz do Senhor.